Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, né? Louvando, adorando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Eu quero te convidar, irmãos, a abrir a tua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, no capítulo 6. Nós estamos estudando, né, a respeito dos últimos tempos. E vamos dar continuidade. Na quarta-feira passada nós estudamos um pouco a respeito dos selos e vimos até o quinto selo. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Amém? A partir do sexto selo em diante, né? A continuação dos selos. Amém? Então vamos lá. Diz assim, Apocalipse 6, 12. O sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Amém? Vamos dar início com essa leitura aqui, e à medida que precisarmos, vamos recorrendo a outros textos. Mas vamos lá, irmãos. O livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, né? E a revelação dos acontecimentos dos últimos tempos. É claro que algumas pessoas que estudam Apocalipse vão dizer que muito do que João viu já aconteceu nos seus dias, e em parte sim. Muitas vezes uma profecia, ela se dá tanto para o tempo presente como para um tempo posterior também. E Apocalipse ele tem esse duplo sentido, vamos dizer assim, esse duplo acontecimento. Muitas das coisas aconteceram naquele tempo e muitas, claro, né? Muitas entendemos que eles apontam para os últimos tempos, para essa mensagem escatológica, né? Para essa mensagem das coisas que ainda hão de acontecer. É claro que Apocalipse, irmãos, é um livro bem figurativo, não é verdade? Alguns estudiosos dizem que os primeiros leitores conseguiam entender e compreender bem o que João estava falando lá para eles, né? Bom, para nós eu acredito que fica um grande desafio, não é verdade? Porque muitos dos que leem, às vezes as pessoas até evitam ler Apocalipse, não é verdade? Às vezes a pessoa até evita ler, por quê? Por falta de compreensão, não é verdade? E isso se dá por quê? Porque é um livro que, na realidade, ninguém pode bater o martelo e dizer assim, não, é exatamente isso. Ninguém, irmão. Não tem nenhum teólogo que diga assim, olha, pelo menos do que eu estava vendo, tem 4 vertentes de pessoas que interpretam o Apocalipse. Está entendendo? Pelo menos 4. E aí a gente começa a ver que é claro que muito daquilo que a gente está vendo é juízo de Deus, é aquilo que vai acontecer. Não podemos precisar exatamente, mas podemos ter uma ideia, né, da ira de Deus, do juízo de Deus, do julgamento de Deus, que isso é fato na Bíblia, né? Então, em cima disso, nós começamos a estudar. É claro que alguns textos ele não tem tanta clareza, e não tem que dar clareza para ele, irmão, não tem quem dê. Né? Existem coisas aqui até que João viu, e na hora que ele disse assim, vou escrever, o anjo disse, não escreve isso daí não. Porque eu não sei, mas ele disse, não escreve, não sei por qual motivo, mas não era necessário ficar escrito. Então, ninguém tem uma interpretação totalmente clara do livro de Apocalipse, mas uma coisa é certa, ele nos mostra o dia do juízo do Senhor, a vingança do grande Deus. Ele mostra os remidos sendo glorificados, ele mostra os ímpios sendo condenados, ele mostra a destruição final de Satanás, ele mostra o cumprimento da vinda do anticristo. Então, ele traz muitas clarezas, mas ao mesmo tempo, alguns textos dele é de difícil interpretação. Tá? Mas vamos lá, nós
na quarta-feira passada, nós falamos sobre pelo menos 5 selos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo foram os 4 cavaleiros, né? Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, preto e o amarelo, né? A gente viu isso. E depois a gente viu o quinto selo, que foram o quê? O quinto selo, ele fala dos que morreram na tribulação. A gente fez uma comparação do texto de Apocalipse com o texto também de Mateus, capítulo 24, o Sermão da Montanha, que esses 2 textos, eles se cruzam, né? E a gente olhou, a gente observou essa questão. E hoje nós vamos dar continuidade aqui no 6º selo. Amém? Nós lemos já. E é claro que o 6º selo, irmãos, ele começa a mostrar para nós é uma manifestação da natureza. Alguns textos, às vezes, a gente vai vendo que ele vai, digamos, ele é como se fosse repetitivo em algumas questões. Mas isso nos mostra a intenção daquilo que está por vir ou por acontecer. Então, a gente vê quando o 6º selo, quando o Cordeiro abriu o 6º selo, se lembra lá aquela passagem que João chorou porque não tinha ninguém digno para desatar os selos, e surgiu o Cordeiro, não é verdade? Então ele veio, e o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus. É Jesus quem começa a desatar os selos, né? Então, aí chegou aqui no versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Então, quem abre os selos é o Cordeiro, é Cristo, tá? Então, a permissão dos acontecimentos dos fatos é Ele que dá. Então, é claro que aqui mostra uma manifestação da natureza. Uma manifestação da natureza que é bem claro. Diz que o sol escurece, que a lua fica como sangue, né? Que estrelas caem do céu. Eu acredito, irmãos, que meteoros, né? Corpos celestes começam a cair na terra nesse momento, né? E aí a gente vai ver que esses selos, eles começam a mostrar a ira de Deus sobre a terra. Se você for observar, do 1º até o 4º selo, se não me falha a memória, do 1º até o 4º selo, é um juízo de Deus sobre a terra, sobre a natureza. Então, esse primeiro selo aí, que ele vai dar uma ideia para a gente, é dessa catástrofe, digamos assim, a nível de planeta, de coisas que vai acontecer. Bom, quando chegar na realidade, nas trombetas, que nós vamos ver essa intensividade, essa crescente sobre o planeta em si. Então, veja lá, o que acontece aqui? Creio que alguns corpos celestes começam a cair sobre a terra. Irmãos, é claro que quem já assistiu o filme aqui, Final do Mundo, sabe que o negócio é feio, não é verdade? Aqueles filmes tipo 2012, ou filmes parecidos, você começa a ver tornados, furacões, você começa a ver catástrofes assim, coisas absurdas que a gente não pode nem descrever. E como a gente já viu aqui na lição passada, a Bíblia, o Senhor falando que aqueles dias que irão suceder serão dias que jamais houve na terra dias como esses que estão por vir. Nunca houve e nunca haverá depois desses dias tão intensos, dias de tamanha catástrofe que irá acontecer, tá? Então a gente começa a imaginar, poxa, mas quantas coisas ruins já aconteceu na Terra, né? Guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, quantas coisas ruins aconteceram, mas nada disso há de se comparar com essas coisas que ainda vai acontecer. Aí tem algumas curiosidades nesse texto aqui. Então vamos lá, vamos aqui ver o seguinte, versículo 15. Observa aqui comigo no texto. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, a gente começa a ver aqui, irmãos, que todas as classes da sociedade, aqui, todas as classes serão tomadas de tamanho pânico, de tamanho pavor. João diz aqui, que é grande, é pequeno, é rico, poderosos, né? Comandantes, escravos, livres, ou seja, ninguém escapa da ira, do juízo de Deus. E isso é algo bem notório para os dias, porque a continuação do texto diz assim, no versículo 16: e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, olha só, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Então, a gente começa a ver, irmãos, que eles preferem ser esmagados, serem mortos, do que estarem cara a cara, face a face com o Senhor. Observa só, pensa só, às vezes a gente consegue ter digamos assim,
um conhecimento tão claro e específico do que esses dias, como eles serão. Imagina o homem desejar a própria morte do que se der de cara com o próprio Deus. Agora, é claro que isso é na ignorância do homem, porque mesmo os homens morrendo, eles hão de comparecer diante do Senhor. Todos vão comparecer. Mas eles têm aquilo como a ira de Deus, como um juízo, como algo tão terrível, que eles preferem que os montes desabem sobre eles, os esmaguem, do que eles estarem face a face, cara a cara com o Senhor. Então isso aí é dado aí o sexto selo é praticamente dentro dessa ideia. Agora vamos ler aqui no capítulo 8. O capítulo 8 ele vai falar sobre o sétimo selo. E o sétimo selo, irmãos, ele é praticamente o início das 7 trombetas. Mas vamos lá, capítulo 8, versículo 1. Então diz assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que eu acho interessante, irmãos, é a gente observar a semelhança, né? Certa vez eu vi um pastor ele dizendo assim, para compreender, e às vezes a gente pensa que não, né? Mas a leitura bíblica ela se faz necessária. Às vezes, para a gente entender Apocalipse, é necessário outros textos bíblicos, né? Pra gente, eu fico pensando assim, Mateus tem muito, né, do Sermão da Montanha, Daniel, né, tem muito de Daniel em Apocalipse, até para muitos estudiosos o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? O livro de Gênesis e o livro de Êxodo, né, é interessante como eles têm a ver, né, porque a questão do tabernáculo, a gente vê muito a questão do tabernáculo aqui, até nessa leitura que a gente fez aqui agora, né, diz assim, ó, veio outro anjo e ficou, esse versículo 3, de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. Qual é a ideia que a gente tem? Do tabernáculo, não é verdade? O tabernáculo tinha um incensário, né? Tinha o lugar da mesa do incenso, né? E o que é que isso se tipifica e significa? As orações dos santos, né? E é interessante porque a gente vai ver aqui que no versículo 7, olha só essa observação. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Ou seja, é como se fosse, as respostas de orações dos santos, elas voltam à terra com o juízo de Deus. Elas voltam à terra. João diz que na medida, né, que o cordeiro desata esse sétimo selo, então ele vê 7 anjos que está diante do altar de Deus, que está diante de Deus. E cada um desses anjos tem uma trombeta, né? É interessante que aqui a gente vai ver 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos. E a Bíblia mostrando dentro disso daí o que? A providência do juízo de Deus. O Deus que se fala muito e na realidade que um dos seus atributos é o amor. Deus não apenas comunica amor, Deus não apenas ama, mas Deus ele é a essência do amor, mas esse Deus de amor também é o Deus de juízo, é o Deus de fogo, né? Quando a gente vê a expressão fogo na Bíblia, principalmente em Apocalipse, é a ideia de juízo. Fogo é juízo. Então esse Deus de amor, que os homens zombam, que muitas vezes escarnecem desse seu amor, um dia estarão frente a frente com esse cordeiro. É interessante que a gente vê essa expressão, o cordeiro, a ira do cordeiro, irmão, não é a ira do leão, é a ira do cordeiro, né? A ira do cordeiro, ou seja, aquele ser tão calmo, né, que o cordeiro tipifica o que? Um animal dócil, um animal, né, tão pacato que mas você vê que um dia, um momento, esse amor de Deus se manifestará no seu juízo e julgamento, ou seja, ele no momento, ele está com as portas da graça, como podemos dizer, aberta, né? Mas um dia, esse cordeiro, ele virá em ira, derramará da sua ira sobre a terra. Então, praticamente, o sétimo selo, ele dá abertura para as 7 trombetas. Então, vejamos, vamos ver aqui a primeira trombeta, que está no versículo 7.
Então diz assim, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Irmãos, a princípio, o primeiro entendimento que nós temos desse texto aqui é um sentido literal. Ou seja, de alguma forma, essa trombeta, esse juízo de Deus, ele tem a ver com a terra, com as árvores e também com a erva verde. Ou seja, isso nos traz a ideia de um juízo de Deus sobre a terça parte da produtividade. Isso mostra um tempo, um período de escassez. Certamente isso que está acontecendo agora está dando dentro do tempo, da grande tribulação, ou seja, do juízo de Deus agora. Deus estabeleceu juízo sobre a terra, sobre o anticristo, sobre todos que estão aqui, e ele começa a derramar agora da sua ira. Então, essa trombeta quando é tocada, então há uma escassez de alimentos sobre a terra. A terra é queimada, uma terra queimada não vai produzir. As árvores frutíferas, a erva verde, então, a terça parte de alimento da terra, a ideia é essa, ela vai ser consumida por permissão de Deus. Então, se vai haver escassez, vai haver fome. Se vai haver fome, irmãos, então vai haver sofrimento, vai haver morte. Então, veja que as coisas tendem a um sofrimento. Aí acontece agora a segunda trombeta, e diz assim o versículo 8 de Apocalipse 8, 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então veja só, essa segunda trombeta quando é tocada, a Bíblia diz que é um juízo de Deus sobre o mar. E além de morrer a terça parte dos animais marinhos, e a gente observa, irmãos, que o mar é uma fonte de alimentação para a humanidade, não é verdade? E a Bíblia diz que a terça parte vai morrer. E não só isso, mas a terça parte das embarcações vão ser destruídas. Então, não apenas é a questão do alimento do mar, ele perece, mas, ao mesmo tempo, no juízo de Deus, Deus destrói os meios de transporte, aonde o homem pode transportar comida de um lugar para o outro. A gente sabe que hoje, o transporte mais usado para transportar alimentos são os navios, não é verdade? Os principais são os navios, E você vê que Deus, ele é interessante nessa visão apocalíptica e exatamente dentro de um contexto, não é verdade? A gente vê que não é algo assim aleatório, mas algo realmente que tem tudo a ver com aquilo que Deus tem por fazer dentro dos últimos tempos. Então, veja só, já há uma escassez de alimento na terra. A terra já para de produzir sua terça parte de alimento. O mar agora é afetado, a terça parte de vida marinha morre também. Imagina também. E agora é destruído esses transportes. Então Deus ele começa, de certa forma, a fechar esse cerco. Então veja só, ainda o versículo 10 e 11, ele fala da terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ou seja, as águas foram contaminadas. Essas águas se tornaram venenosas. Nós não podemos descrever exatamente que estrela é essa. Mas uma coisa é certa, a ideia do texto é mostrar que Deus também, ele manifestará juízo sobre a água potável, não só apenas sobre a água do mar, mas ele diz as águas das fontes, as águas dos rios, as águas potáveis, elas vão ser contaminadas. E além de ser contaminadas, muitos dos homens que beberem dela, tomarem dela, vão ser águas, digamos assim, venenosas. Então, Deus continua com seu plano de julgamento. Ainda versículo 12, ele fala da quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai,
dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Se a gente observar tanto a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, eles têm tudo a ver. Nada disso aqui falou a respeito do homem, não é verdade? Diretamente não, mas indiretamente o homem é afetado, né? Primeiro o quê? A natureza, né? A plantação, a agricultura, ela é afetada. Depois o mar é afetado, os meios de transporte é afetado, a água potável é afetada. Há uma diminuição, né, na luminosidade diurna e noturna, ou seja, praticamente vai ficar como fosse noite. Dia e noite, como se fosse a mesma coisa. Então há um juízo de Deus sobre a natureza, né? É o que a gente vê. Então, até essa quarta trombeta, há um mover de Deus diretamente sobre, mostrando que ele tem poder sobre a natureza, que ele domina a natureza. Deus começa a mostrar a sua grandeza. E é interessante a gente pensar nisso, irmãos, por quê? Porque Deus, ele quando levanta Moisés como libertador no Egito, Deus ele começa a mostrar para toda a terra do Egito e mostrar para o seu povo que ele é Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente começa a olhar, irmãos, sobre o Egito, eles tinham muitas crenças, adoravam muitos deuses, Deus da fertilidade, Deus, né, da natureza, Deus da agricultura, Deus do sol, Deus da lua. E Deus começa a mostrar, o Senhor, nosso Deus, começa a mostrar que ele tem poder sobre toda a natureza. Você vê que todas as pragas têm a ver, né, realmente com o domínio de Deus, com o poder de Deus sobre a natureza. E Jesus ele faz da mesma forma, ou seja, o Senhor faz da mesma forma em Apocalipse, mostrando que ele é Senhor de todas as coisas. Sobre a natureza ele é Senhor, sobre a terra, sobre o céu, sobre as águas, ele é Senhor de todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas. Amém? Agora nós vamos entrar na quinta trombeta agora, e ela muda um pouco agora a questão. Se da primeira até a quarta, ela falou mais diretamente sobre a terra, né, sobre o planeta, vejamos o que é que vai falar agora a quinta trombeta, que está no versículo 9, no capítulo 9, a partir do versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como de couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, a coisa mudou um pouco de cenário agora, não é verdade? É interessante que o que ele vai mostrar agora, veja só, o versículo 4. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, o objetivo agora não era mais a natureza, não era mais o planeta Terra. O objetivo agora é o quê? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Foi-lhe também dado que não os matassem. Ou seja, a questão deles não é matar, mas é de causar tormento. Ele diz que os atormentassem.
Então vejamos só, irmãos, a leitura começa dizendo o quê? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Irmãos, muitos dos intérpretes bíblicos, e eu acredito nisso também, que essa estrela aqui é uma referência a Satanás. Satanás, aquele que foi expulso do céu. Essa estrela que cai do céu, ele foi jogado do céu. E olha o que aqui acontece quando essa estrela ela cai. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, tá? Ou seja, das prisões. Ela abriu o poço do abismo, essa estrela, né? Ou seja, esse demônio, ou seja, Satanás, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E como fumaceira, saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, ou seja, a terra ficou em trevas. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E pode ter certeza que esses gafanhotos, irmãos, esses gafanhotos fazem referência a demônios. Demônios que têm o poder, receberam o poder, receberam a autoridade. Porque tudo que está acontecendo aqui, irmãos, é dentro, né, da soberania de Deus, é dentro do governo de Deus, é dentro daquilo que Deus determina. O diabo, Satanás, irmãos, ele não tem poder de fazer aquilo que ele quer, mas aquilo que lhe foi designado a fazer. Então, essa estrela é a ideia de Satanás, aquele que caiu, que foi expulso. Então, ele tem o poder, né? Ele recebe o poder de abrir o abismo e sair alguns demônios de lá. E João diz que esses demônios na aparência de gafanhotos. E eles receberam poder para poder atormentar, não é matar, torturar. Irmãos, imagina só, né? Irmãos, a tortura leva a pessoa a dizer assim: olha, por favor, tira a minha vida. Uma pessoa quando está sentindo dor, irmãos, uma pessoa quando está sentindo dor, ela pede para morrer, ela quer morrer. Então imagina esses demônios aí, foi dado ordem para eles: olha, atormentem, você não vai matar, mas você vai atormentar, você vai torturar, até o ponto que o homem deseje morrer. E isso a gente vê no versículo um pouco mais abaixo, não é verdade? Versículo 5. Foi-lhe dado também, não que os matassem, sim que os atormentassem. Durante quanto tempo? 5 meses, irmãos. Irmãos, 1 minuto de dor é muita dor. 1 minuto de tormento é muito tormento, irmão. 1 minuto sem oxigênio, se você fechar o seu nariz por 1 minuto, é muito tempo. Agora imagina 5 meses de tormento. Então foi dado, veja só, foi dado para ele essa autoridade, né? Não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, veja só, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu lembro quando era criança, né? Se tinha a ideia de dizer assim: a morte estará presa. Ou seja, os homens vão... Irmão, já imaginou alguém desejar ardentemente? Alguém desejar ardentemente, eu desejo ardentemente, né, me alimentar, eu desejo ardentemente uma boa noite de sono, mas alguém desejar ardentemente a morte, vai procurar a morte, vai desejar a morte, e não acharão, e não conseguirão morrer, porque nesse período, de forma alguma, o homem vai conseguir morrer. Simplesmente o juízo de Deus é para que o homem seja... E observa que isso é na terra, meu irmão. Isso é na terra. Isso aqui, esses homens ainda não foram condenados ao lago de fogo, não. Isso é um sofrimento terreno ainda. Observa só, irmãos. Certa vez eu lendo um escritor, ele falou assim que o livro de Apocalipse ele serve para causar temor no não cristão e trazer santidade à igreja. Para que a gente possa saber, irmãos, e compreender que esse mesmo Deus de graça e de juízo, de amor, é o Deus de juízo também. Então esse sofrimento estabelecido aqui não é um sofrimento, né, dado lá no lago de fogo, não. Isso é um sofrimento ainda, digamos, humano. Terreno, o homem vai estar em corpo, o homem vai estar aqui na terra. E de repente o sofrimento é tão grande, o tormento é tão grande, a tortura é tão grande, que esses homens desejarão a morte. E a morte fugirá deles, eles não poderão morrer, eles desejarão ardentemente. Irmãos, são dias
que por mais que a gente fale deles, a gente não consegue compreender. A gente não consegue ter ideia do que serão esses dias. Eu acredito que isso só serve, irmão, para a gente olhar para a nossa vida, olhar para o Senhor, ser grato a Deus e se firmar com o Senhor a cada momento da nossa vida. Saber que Jesus está prestes a voltar, meu irmão. É como falamos aqui na quarta-feira passada, o relógio de Deus, Deus travou o relógio, tá? Deus travou o relógio. O que vai destravar é o arrebatamento da igreja, irmãos. A igreja saiu da terra, Deus solta o relógio de novo, meu irmão. E todo o relógio profético vai começar a acontecer. Não tenha quem impeça. As pessoas podem dizer assim, mas eu não acredito em Deus, mas eu não acredito no arrebatamento, eu não acredito no anticristo. Satanás não existe, meu irmão. Os homens acreditando ou não, eles vão vivenciar isso. E eu acho que se a gente compreender isso de fato, teremos grande temor sobre as nossas vidas e teremos grande amor pela vida do próximo. Temeremos pela nossa e amaremos a vida do próximo, meu irmão. Porque se nós de fato entendermos a mensagem do juízo de Deus, nós não ficaríamos alheios à situação, àquilo que está acontecendo em nossa volta. Porque muitas vezes a gente parece que serve a Deus, né, de uma forma muito, né, superficial, como que sempre haverá tempo para a gente se corrigir, como sempre haverá tempo para que a gente possa, não, ainda há tempo, e muitas vezes, irmãos, em cima de protelar atitudes nossas, muitos ficarão. Então, acredito que quando a gente estuda uma passagem, um texto como esse, a gente começa a temer pela nossa vida, irmãos, a ter temor, porque esse mesmo Deus de amor é o Deus de juízo também. Temer pela nossa vida e amar a vida do próximo, amar, porque há pessoas em nossa volta todos os dias, quando partem sem Cristo, estão partindo sem salvação. Estão partindo sem salvação, irmão. E não adianta rogar depois que morre. Não adianta dizer que todos os caminhos levam ao céu, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que é Jesus, eu sou o caminho, uma verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há Cristo que nos leva ao céu e não existe mais caminho, não existe atalho. Às vezes as pessoas querendo curtir esse tempo perdem a eternidade. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida aqui é como um conto ligeiro, meu irmão, uma historinha rápida. A nossa vida aqui é como a erva do campo, que ela nasce, ela é bonita como uma flor, que você olha e depois de algumas semanas, de alguns dias, ela murcha, cai, se acaba, ficou no esquecimento. Isso é a nossa vida, é isso que a Bíblia diz. A nossa vida, irmãos, ela é um conto ligeiro, ela é passageira, ela é um momento. A nossa vida aqui na terra, ela é momento, ela é um momento. Todos nós temos um momento de vida aqui, mas sairemos daqui para dentro de uma eternidade. E diferente de que algumas seitas ou religiões pregam, dizendo que quando se parte para lá, né, essa morte não é eterna, essa morte ela é... Não, a Bíblia não fala disso. O sofrimento é para juízo e condenação, desprezo eterno. Como também a salvação, como também, né, essa graça, como também a glorificação, ela é para um período eterno também. Se a gente parar para pensar nisso, irmão, seremos mais assíduos com as coisas de Deus. É como o apóstolo Paulo diz, irmão, aquele que tem, ele vai viver como que não tem. Aquele que é casado, como se não fosse. Ou seja, nada dessa terra nos prende. Ele não está dizendo para a gente desprezar a esposa, a família, não é isso não. Mas ele saber que a nossa visão, né, que aquilo que nós estamos olhando tem muito mais para dentro da eternidade do que para isso que aqui que é transitório, meu irmão. Casamento passa, família passa, emprego passa, casa passa, saúde vai embora, idade vai se acabando, mas a eternidade, irmãos, isso é algo muito sério a gente pensar. Então veja só, esses homens desses dias, eles desejarão uma morte, desejarão morrer de forma ardente, prazerosa, terão prazer em querer morrer e não morrerão. A Bíblia diz o que no versículo 6? Mas a morte fugirá deles. Veja só, nada que eles façam, nada que eles possam fazer, lhe fará morrer. Então o juízo muda, né? Em vez de ser direcionado ao planeta, até os gafanhotos recebem a ordem, olha, não toca na natureza, né? Não toca, não danifica a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore, não. O objetivo agora mudou. O objetivo agora é fazer o homem experimentar
o juízo de Deus. Agora, o que é interessante aqui no versículo 7 é o aspecto desses gafanhotos. Vocês viram como é esquisito ele? Olha, os gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Vê a cena, irmão. Tinha também cabelos como cabelo de mulher, seus dentes como de leão. Tinha couraças como couraça de ferro. Irmão, o negócio é assustador, né? É assustador. Agora, é claro também que muito disso daqui, às vezes, pode ter uma ideia figurativa, tá? Mas que demônio não é feio, não é bonito não é verdade? Mas tem alguns significados aqui para a gente. Então, vamos lá, vejamos aqui. Vejamos aqui, em primeiro lugar, os aspectos desse gafanhoto, né? Ele fala que eles pareciam cavalos, né? Semelhantes a cavalos preparados para a peleja, ou seja, eles são um exército conquistador. Eles vêm como um exército para dominar, por isso que traz a ideia de cavalos, né? O cavalo, ele era, digamos assim, uma ferramenta, né, fortíssima para a guerra nos dias de João, é verdade? Então, esses gafanhotos, ele tem essa aparência de conquistador. Ele diz ao mesmo tempo que ele tem coroas parecendo de ouro, ou seja, não é de ouro, parecendo de ouro. Ou então, qual é a ideia? Eles têm autorização de governo, porque coroa significa poder. Coroa é poder. Só que ele tem coroa parecendo de ouro, então eles recebem, pelo menos por 5 meses, autorização de governar sobre a vida dos homens. Veja só a seriedade. Ao mesmo tempo, João continua dizendo ainda no mesmo versículo, né, dizendo assim, e o seu rosto era como o rosto de homem. Né? Então isso aqui nos traz a ideia também que esse rosto de homem, que são seres inteligentes. São seres inteligentes, são seres que realmente têm objetivo naquilo que eles vão fazer. Ao mesmo tempo também diz que eles têm cabelos como de mulher. E é interessante que isso traz uma ideia que é um ser que é atraente, que é sedutor, que é enganador. É todo aspecto de Satanás é esse, né? Ele é o sedutor, ele é enganador, né? Então, você veja que essas características, é uma característica para vir afetar, destruir o homem. Ao mesmo tempo diz que eles têm dentes como de leão, ou seja, são ferozes, são vorazes, são cruéis. São cruéis. Um leão, quando vai para cima da presa, ele vai para despedaçar, não é verdade? Ele corta com seus dentes de forma fácil. Então, esses são os aspectos desses demônios, esses gafanhotos. Certamente você pode entender, porque eles saem de onde? Do abismo. São demônios liberados para destruição, para atormentar, na realidade, os homens. Agora, João ainda continua dizendo assim, no versículo 11, e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, né? No hebraico Abaddon significa destruição e em grego Apolion não está muito diferente não, significa destruidor. E certamente esse anjo que ele fala aqui, esse anjo do abismo, irmãos, certamente é Satanás. O inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo da humanidade. Irmão, Satanás ele não tem amor por ninguém não, né? Não, quem serve a ele, não, meu irmão, ele, né? Se enganam as pessoas que servem ao diabo, que servem a Satanás. Acha que o diabo é só inimigo da igreja? Não, o diabo não é só inimigo da igreja, não. O diabo é inimigo da raça humana, meu irmão, da raça humana. Observa, essas pessoas, muitos dos que estão aqui sendo atormentados, são pessoas que serviram a ele, serviram diretamente sabendo quem era, né? Servindo a ele, cultuando a ele, adorando a ele, buscando a ele, e serão atormentados por ele. Ou seja, o diabo, não existe essa que ele tem súditos, que ele tem servo, de forma alguma. O diabo, ele odeia tudo aquilo que Deus criou. Ele é inimigo de tudo aquilo que Deus fez. Ele é inimigo. Ele é inimigo do homem, da mulher, do casamento, do relacionamento, da família. Tudo que Deus estabeleceu, tudo que Deus fez,
Satanás é opositor, ele é o adversário, é isso que a Bíblia fala. A palavra Satanás, diabo, adversário, é o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade. E veja só, e esse rei das trevas, ele virá dominando essa, digamos assim, essa legião de demônios. Imagina só, serão dias, irmãos, indescritíveis, dias que nenhum filme de terror, por mais terrível que ele seja, o homem de forma alguma conseguirá narrar, descrever o que vai acontecer nesses dias. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar realmente ligados com o Senhor. Ainda vejamos aqui o versículo 13, a sexta trombeta. O versículo 12 diz assim, né? O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim nesta visão contemplei que enxofre a cabeça dos... Contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça com cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinham cabeça e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Irmãos, essa sexta trombeta, ela continua nos trazendo a mesma ideia, né? Agora do alvo. O alvo não é mais a natureza, o alvo continua sendo os homens. Só que na quinta trombeta que a gente viu, né? Esses demônios, eles não matam, eles atormentam. Agora, esses que vêm, eles vêm para matar. E certamente esses anjos aqui, que você ouviu essa expressão, né? Dizendo assim, ó, diz ao sexto anjo, versículo 14, solta os 4 anjos que se encontram atados. Irmãos, anjos atados, presos, são demônios. São demônios, tá? Porque um anjo caído, né? Quando a Bíblia fala anjo, pode ser os anjos do Senhor ou os anjos caídos. Então, essa referência aqui, anjos atados, amarrados, são demônios. Tá? Agora, o interessante é que o que ele fala aqui, ó, eles foram então soltos, os 4 anjos, que se achavam preparados para, veja só, para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Ou seja, então, irmãos, esses anjos estão presos, mas tem uma data específica certinha dentro do plano, dentro do relógio de Deus. Dia, né? Mês, ano, hora, tudo certinho ali. E eles vão ser soltos exatamente dentro desse tempo determinado por Deus, com essa finalidade. E a finalidade deles é o quê? Para que eles matassem a terça parte dos homens.
O número dos exércitos de cavaleiros era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e sua boca saía um fogo, fumaça e enxofre. E veja só, o fogo, a fumaça e o enxofre são 3 tipos de flagelos, tá? Pelo enxofre que saía da sua boca e pelo fogo é que a terça parte dos homens morreram. E aqui nós não podemos, dizer exatamente o que isso significa, esse fogo, esse enxofre e essa fumaça. Mas a Bíblia fala que esses demônios, esses 4 demônios, eles irão governar, eles irão agir com esse exército aqui, com esse exército de cavalos e cavaleiros satânicos, não mais para atormentar, mas para matar. E a Bíblia fala que o poder deles vão estar na boca, são cavalos como cabeça de leões, ou seja, o poder de morte, de destruição deles está na sua boca. Então, irmãos, Deus, Ele continua mostrando, através da sua palavra, o seu juízo voltado diretamente aos homens. Irmãos, a minha oração é para que a gente tema, é para que a gente saia daqui com o espírito de temor a Deus. Amém? Com espírito de temor. Que a gente saia daqui temendo a Deus pela sua palavra, crendo e amando mais a Deus e querendo servi-lo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Então é claro, irmãos, que há um aumento de todas as coisas, porque a Bíblia diz que está se aproximando o grande dia do Senhor. Eu creio também que há uma crescente de esfriamento espiritual, de apostasia. A gente vê muitas igrejas perdendo o foco, perdendo a visão. As pessoas estão procurando as coisas mais da terra do que do céu. As pessoas estão buscando mais as coisas da satisfação temporária e momentânea do que aquilo que é eterno. As pessoas estão procurando dar nas igrejas, ou seja, as pessoas estão procurando mais conduzir as pessoas dentro daquilo que elas querem receber, dentro daquilo que elas querem ouvir, e isso tem acontecido. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmãos, aqui, através da palavra de Deus, você está ouvindo a verdade do Evangelho. Amém? Você está ouvindo a verdade bíblica, a verdade que liberta. Então, busque ao Senhor, tema ao Senhor, reverencie ao Senhor, ainda que o mundo te convide, queira te ofuscar, tirar a direção, não perca a visão, meu irmão. Não perca a visão, não. Tudo aqui desse tempo é passageiro, é momentâneo, vai passar. Não se atribule por nada dessa vida, nem desse tempo. Deus cuida de nós. Amém? Deus cuida, é claro, naquilo que for necessário você fazer, faça, mas não deixe nada tirar o foco da sua fé. Não deixe nada roubar a sua comunhão, a sua vida com Deus. Não permita, não. Porque essa vida que nós temos aqui, ela é passageira, ela é momento, amém? É um momento, é um conto ligeiro, tá? A vida do homem é como se fosse um dia. O que é que nós temos no dia? Manhã, tarde, noite. E acabou o dia, é verdade? Nossa vida, infância, vida adulta, depois, envelhecemos, acabou, meu irmão. É assim que acontece, simplesmente assim. É assim que acontece. A nossa vida é momento. Estamos aqui para uma eternidade. Amém? Então não permita nada tirar a tua salvação. Não permita nada, meu irmão. Só Jesus é o passaporte para a vida eterna. Amém? Só Jesus. Vamos colocar de pé? Deus te abençoe.